Você já percebeu que as enchentes e as secas têm se agravado no estado? Deve também ter ouvido falar que a culpa é do crescimento desordenado das cidades, ocupando o espaço que deveria ser da natureza. Voltamos ao assunto discutido no painel RBS Notícias de São Leopoldo em outubro do ano passado. Uma pesquisa científica comprova o tamanho do dano que essa ocupação urbana está causando às áreas de banhado do Rio dos Sinos. O alerta para a necessidade de parar imediatamente com a destruição. Construir um lugar para o ser humano morar ou trabalhar torna o solo impermeável. E não importa se é uma casa simples, um prédio de luxo ou uma indústria. Tudo funciona como barreira, impedindo que a água penetre na terra. E quando isso acontece numa área de banhado, é ainda pior. Isso porque os banhados são como uma esponja. Eles absorvem a água no período das cheias, amenizando os alagamentos. Quando chega a seca, eles funcionam como um reservatório, evitando uma falta ainda maior de água. Só que nos últimos 30 anos, as cidades ao longo do Rio dos Sinos aterraram os seus banhados. Já o comportamento do rio continua o mesmo. Quando chegam as chuvas, ele volta a avançar. Hoje, as cidades da região têm bairros inteiros em cima de banhados aterrados. Para evitar a invasão do rio, o Muro da Márcia ficou mais alto. Quando ela se mudou para o loteamento Integração, em Novo Hamburgo, ninguém avisou sobre as enchentes. O morador anterior não falou nada. Não. Eles querem vender, né? Esse biólogo mapeou as áreas de banhados do Rio dos Sinos nos últimos 30 anos. E o que descobriu é assustador. De 1985 até hoje, a redução foi de 75% da área. 3/4 do que era banhado virou cidade. O pesquisador cita os principais problemas: municípios que desconhecem as várzeas do rio, invasões e especulação imobiliária. É muito difícil reverter esse processo por causa que essa área já foi ocupada, né? Principalmente por causa das áreas urbanas que foram ocupadas, essa área do vale. Para os cientistas, é urgente que os governos estabeleçam um plano para evitar que a ocupação continue. A preocupação imediata é impedir a destruição do que resta, para não agravar as enchentes. Quando você vai construir a sua casa, você precisa pedir autorização para saber se aquele lugar não é uma zona de inundação, não é uma planície de inundação, não é uma zona de risco, né? Que automaticamente você ocupando essas áreas, você vai ficar suscetível ao risco da enchente. Os municípios têm a obrigação de fiscalizar para evitar a ocupação de áreas protegidas. Mas a responsabilidade de fazer a coisa certa é de todos. Não adianta só a gente responsabilizar só os órgãos fiscalizadores, só o governo, que eles têm uma certa parcela de culpa, mas a grande parcela de culpa é a gente, é a sociedade. Em Novo Hamburgo, segundo a Prefeitura, as áreas de banhados estão identificadas no plano diretor urbanístico e ambiental da cidade. E o trabalho de orientação para desenvolvimento e construções prevê multas para áreas invadidas ou obras irregulares. Além disso, o plano é atualizado periodicamente com a participação da comunidade.